Fluminense tem negociações avançadas com o atacante. Jornalista gringo traz interesse do Fluminense em campeão mundial com a Argentina. Flu tem interesse em meia que joga no futebol chinês. E ex-Flu com moral elevada lá na MLS. Então são essas notícias do Fluminense que eu vou trazer para você. Deixa o seu like, ative as notificações. Já vai comentando aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, porque a gente vai mandar um abraço para você. Primeira informação é de Ekrem Konur, jornalista turco, que ele traz a informação que alguns clubes brasileiros têm interesse no lateral direito Gonzalo Montiel do Sevilha. Segundo ele, o lateral está sendo considerado como potencial contratação de Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Mas ele traz a informação que o alto valor de mercado de Montiel pode complicar, né? Está complicando as negociações. É um jogador que tem passagem pelo River Plate, foi muito bem, vai para o futebol europeu e atualmente joga no Sevilha, foi campeão mundial em 2022 no Catar, inclusive ele que faz o gol de pênalti do título contra a França naquela final histórica. Então é um cara que tem muito peso lá no futebol argentino, era muito querido pela torcida do River Plate. Na atual temporada ele fez 8 jogos com a camisa do Sevilha. 8 jogos com a camisa do Sevilha, e contando com os jogos das eliminatórias são 12, né? Ainda é convocado pela seleção argentina. Seria excelente reforço para o Fluminense, um cara realmente de peso, de nome para a posição. Acho que a gente precisa de nomes assim, de jogadores assim, batedor de pênalti, tem culhão para bater pênalti decisivo. Pô, bateu o pênalti que deu o título mundial para a Argentina, gente. Realmente é uma coisa enorme, né? Você tem essa responsabilidade de conseguir ter êxito. Então vamos ficar de olho nessa informação, que é uma notícia que vem do exterior. Claro, a Central Fluminense vai apurar, tendo novidades, com certeza vamos trazer para você aqui que nos acompanha. Gonzalo Montiel gosta desse jogador, tem acompanhado a Liga Espanhola. Para tecer mais comentários, deixe o seu comentário aí, para mim seria uma excelente contratação, principalmente visando o Mundial de 2025. A outra informação, e aí é uma coisa já mais nacional, é que o Fluminense tem negociações avançadas com o jogador. Traz o GE na sua matéria de hoje sobre saídas da barca tricolor, sobre os reforços, quem chega, quem o Fluminense está negociando. E eles trazem uma atualização, uma novidade sobre Paulo Baia. Não é o Paulo Baier, né? Quem dera, né? O Paulo Baier jogou demais aqui no futebol brasileiro. Eu tinha eu gostaria muito de ter visto o Paulo Baier com a camisa do Fluminense em algum momento da carreira dele. Já encerrou a carreira, obviamente. Segundo o GE, o Fluminense tem negociações avançadas, né? Na verdade, o termo correto que eles colocam, conversas avançadas, mas é a mesma coisa, negociações avançadas para defender o Fluminense em 2025. A ideia inicial é contratar o jogador por empréstimo, já que ele pertence ao Primavera de São Paulo. Foi destaque aí da Série B 2024 pelo Goiás. E aí, pessoal, assim, claro, eu falei isso em live também, a gente não pode descartar contratar destaques da Série B, a gente não pode descartar contratar destaques de estadual. Claro, tem que filtrar muito bem os destaques estadual. Por exemplo, um destaque de Campeonato Paulista eu acho que é válido, porque é uma competição muito forte. A gente tem vários exemplos aí de sucesso, né, de jogadores que se destacam no estadual e depois brilham em outras equipes. Acho que a mais recente aí é o Richard Rios, jogava no Guarani, foi para o Palmeiras, agora é um jogador de seleção colombiana. Se tratando do Fluminense, você pode relembrar um pouquinho. Teve a situação do Lele agora, que ainda não teve êxito no Fluminense, mas teve o Edson em 2014, que chega muito bem aqui, né? Depois sai. Carlinhos, 2010. O Rodriguinho, que foi muito útil, né? Depois do vice-campeonato paulista
do Santo André, Carlinhos e o Rodriguinho vieram do Santo André e foram muitíssimo bem no Fluminense. O Carlinhos virou ídolo, né? Jogou por muito tempo no Fluminense, foi importante no título de 2010, foi titular no Tetra também, né? Um jogador com muita história com a camisa do Fluminense. Só que o Paulo Baia, ele teve altos e baixos na temporada. Ele elevou, né, subiu de nível na reta final, que o Goiás foi muito bem na Série B, mas eu não acho que é uma contratação para o Fluminense, tá, gente? Teve uns números inflados aí que a gente já trouxe pelo campeonato goiano, então é uma negociação questionável do Fluminense, porque não é um cara que teve um destaque absoluto na Série B. O Goiás foi uma equipe que não conseguiu subir. Ele foi alvo de críticas de torcida do Goiás. Teve um torcedor do Goiás que fez um post sobre ele que viralizou no Twitter, né? Assim, não acreditando que o Fluminense, que vai disputar o Super Mundial, que ganhou a Libertadores recentemente, joga a Série A, tem interesse no Paulo Baia porque ele teve dificuldades para se firmar no Goiás na Série B. Então a gente está falando de um jogador que é uma completamente aposta. Ah, Daniel, mas pô, toda a contratação é uma aposta. O Fluminense, pelo perfil financeiro, pela baixa capacidade de investimento perante outras equipes, vai fazer contratações de apostas. Sim. Só que eu acho que esse cara não é o Paulo Baia. O Fluminense, ele precisava mudar um pouquinho do seu conceito, porque praticamente toda a contratação que o Fluminense faz são apostas, gente. A verdade é essa, o Bernal foi aposta por ser jovem, o Serna foi uma aposta do futebol peruano, o Ignacio também, um brasileiro que joga na Liga Peruana, é uma aposta, outras apostas que o Fluminense fez também. Eu acho que a gente tem que ter conseguir contratações que sejam mais certezas, não necessariamente o Paulo Baia, né? Não é questão de ser o Paulo Baia vindo da Série B, mas, por exemplo, o Eric Pulga era um cara, tudo bem que o Fluminense precisaria desembolsar uma grana, mas seria um cara aí que ajudaria. Foi um destaque absoluto da Série B, o Ceará subiu, outras equipes querem, né? Se não me engano, o Bahia está querendo tirar ele do Ceará. Excelente, seria uma excelente contratação, um jogador de lado, de campo, rápido, muito rápido, foi destaque absoluto da Série B. Aí beleza. Agora o Paulo Baia, que teve dificuldade de se firmar no Goiás, uma equipe que nem subiu, realmente eu não entendo essa movimentação do Fluminense, mas tem conversas avançadas para contratar esse jogador para 2025, deve chegar por empréstimo ao Fluminense. Eu quero sua opinião, torcedor tricolor, sobre o Paulo Baia. Acompanhou a Série B? Quer tecer comentários? Fique à vontade, claro, dentro do respeito. Agora eu quero mandar um abraço para você que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Feliz Natal. Espero que o Natal tenha sido maravilhoso para você que está assistindo esse vídeo. Um abraço para o Renato Moser, de Santo Aleixo, em Magé, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Tamo junto. Tem muita cachoeira aí, né? André Nunes, São João da Barra, Rio. Júnior Silva, de Três Rios, aqui no Rio de Janeiro. E Dilson Cardoso, de Campos. Hoje a galera do Rio em peso aqui no abraço. Valeu demais. Deixe seu like, ative as notificações, porque você vai ajudar e muito o nosso canal a continuar crescendo. No nosso link fixado tem o nosso canal do WhatsApp, né? Clica nesse link, segue a gente lá que você vai ficar sabendo das últimas do Fluminense de forma instantânea. Não perca essa oportunidade, torcedor tricolor. Mais um jogador que interessa ao Fluminense, torcedor tricolor. É isso mesmo que eu tô falando. O Fluminense tá realmente de uma forma intensa no mercado, porque o Fluminense e o Fortaleza, olha o Fluminense e Fortaleza aí juntos no mercado da bola de novo, sondaram o meia Léo Cittadini, lembra dele? Se destacou por um tempo no Atlético Paranaense, foi para o Bahia, ele está emprestado ao Shanghai Port, lá da China. Não houve ainda movimentação do clube chinês para adquirir o jogador em definitivo, e a tendência é que ele retorne ao Bahia. Ele tem um contrato até 2025, até dezembro de 2025 com a equipe baiana. Números aqui do Léo Cittadini em 2024 pelo Shanghai Port foram 34 jogos, 7 gols e 6 assistências. Não é um número ruim para o meia.
É importante, né? O Léo Cittadini é um meia, ele pode jogar no meio, mas aqui no futebol brasileiro eu considero que ele mais se notabilizou como um volante, né? Um segundo volante, um terceiro homem de meio campo, porque também ele não tem essa característica de articulação, de armação, é um cara de chegada na frente, né? É um cara que auxilia ali na construção da equipe, um segundo, terceiro homem de meio de campo. Mas também não, assim, eu tô muito exigente, né? Depois da temporada ruim do Fluminense, então, temporada horrorosa de 2000, eu tô muito exigente. Eu acho que o tempo do Léo Cittadini também, do Fluminense querer contratar, já passou. Apesar dele ter 30 anos, não jogando velho. Mas, cara, era para contratar quando ele se destacou lá no Atlético Paranaense, quando ele estava em alta. Agora ele está no momento, né? Apesar dos números que não são ruins, números bons, mas é no futebol chinês que tem uma qualidade inferior ao futebol brasileiro. Isso a gente precisa dizer sempre, né? Sempre tem que explicar essa situação. Mas tá aí, cara, Fluminense e Fortaleza. Fortaleza gosta muito de fazer esse tipo de contratação, jogadores que estão um pouco fora do radar da maioria dos clubes. Foi o exemplo do Matheus Rossetto, que eu indiquei aqui na Central Fluminense. Ele estava em final de contrato no Atlanta. O Fortaleza foi lá e contratou o Matheus Rossetto de graça, né? De graça nunca é, porque tem as luvas e tal, mas não pagou pela transferência para o jogador vir. Então, o Fortaleza vem aproveitando bastante. Eu acho que o Matheus Rossetto seria um jogador perfeito ali para jogar no meio campo no Fluminense, volante, área de carência do Flu, e o Fluminense não aproveitou. Ele chegou nessa temporada ao Fortaleza, mas voltando ao Léo Cittadini, não seria uma contratação que empolgaria, ao meu ver, seria mais uma composição de elenco. E como eu falei anteriormente, eu estou muito exigente. Eu acho que a gente não pode mais ficar trazendo em excesso jogadores para compor grupo. Quem tem que compor grupo é a galera que ficou. O Fluminense tem que trazer jogadores para ser titulares, com potencial. Ah, mas pô, vocês querem que contrate jogador para ser titular e não tem dinheiro, meu amigo. Esse problema o gestor, o presidente do Fluminense, ele tem que fazer. Porque quando precisou o dinheiro não apareceu no meio do ano? Quando a água começou a bater na bunda, não contratou, não gastou dinheiro pra caramba? Então, agora contratou o Hércules também. Tem dinheiro, vai entrar dinheiro do Super Mundial. O Fluminense fez vendas importantes, a do André, vendeu o Alexander também. Então, assim, vai ter que fazer alguma coisa. O presidente, ele tá lá prestando contas à torcida, fazendo um trabalho. Esse é o tipo do problema do gestor. Ele sabe a situação do Fluminense, já tá no Fluminense há muito tempo. Então, ele que tem que resolver esse problema, porque essa temporada foi horrorosa. Ele fez contratações horrorosas. Jogou muito dinheiro no lixo. Gastou o dinheiro do Terãs, né? Praticamente no lixo. Claro que não pagou os 14 milhões já. A gente vai continuar pagando até, né, nos anos posteriores. É aquela dívida no crédito que, infelizmente, a gente se arrepende de fazer, mas vai ter que pagar. Então, tem que trazer jogadores de mais qualidade, gente. Tem que trazer. Tem que trazer. Porque não dá mais para trazer jogadores. Por exemplo, eu falei do Paulo Baia, que tem negociações avançadas, agora tem um interesse aí, uma sondagem no Léo Cittadini. Os dois são jogadores para serem titulares do Fluminense? Falei a verdade, não são. Porra, então assim, tem que pensar muito bem na hora de contratar também. Pô, vou contratar um cara aqui. Então, não joga mais dos caras que os caras que estão aqui. Pô, então não vou contratar, cara. Então não vou contratar. Vou ver outra solução aqui. Jogadores com mais potencial de crescimento que podem chegar e ser titulares. Dessa forma aí, eu realmente não gosto de como o Fluminense vem fazendo as coisas, tá bom? Agora eu quero falar sobre a informação do Marlon, lembra dele? Ex-fluminense, zagueiro, ele renovou lá com Los Angeles dos Estados Unidos e o gestor da equipe dele foi só elogios, né? O co-presidente e gerente-geral do clube americano, John Thornton, cobriu o ex-zagueiro tricolor de elogios. Abre aspas. Nós estamos gratos de termos chegado a um acordo com o Marlon e lhe damos as boas-vindas a sua família de volta aos Los Angeles FC para a próxima temporada. No curto período no último ano, ele teve um impacto positivo para nós como grande companheiro
de time e trouxe força, composição e presença na nossa linha de defesa. Estamos ansiosos pela ampliação de seu envolvimento e acreditamos que virará um zagueiro top na liga. Então tá cheio de moral o Marlon, boa sorte, sucesso para ele, mas aqui no Fluminense realmente não tinha mais como ele ficar. Muitos problemas de lesão. Para mim foi uma decepção esse retorno no Marlon. Eu esperaria um jogador para fazer carreira, né, no Fluminense por bastante tempo, mas tem coisas que não acontecem do jeito que a gente imagina. Boa sorte para ele lá, que tenha sucesso no futebol americano. Muito obrigado a você, torcedor, que acompanhou esse vídeo até o final. Ganhe o seu like. Espero que você tenha ficado muito bem informado. Comente sobre essas informações. Mercado do Fluminense agitadíssimo nesse pós-natal. Um abraço, saudações tricolores. Até a próxima, velho.